Quando eu coloco os vídeos aqui do Bashar, muita gente me pergunta quem é Bashar, o que é isso. Então, como tem muitas pessoas que não sabem o que é, vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer para quem não sabe quem é o Bashar, de onde ele veio, e vou explicar tudo. Mas antes de começar o vídeo, já vou deixar claro aqui que eu não canalizo o Bashar, quem canaliza o Bashar é o Darryl Anka. Eu não tive contato com o Bashar, nunca tive contato com ele, infelizmente gostaria de ter, porque os ensinamentos dele ressoam muito comigo, mas eu nunca tive contato, nem por canalização, nem por visão, nem em projeção astral, nada disso. Eu apenas estudo tudo que eu posso sobre ele e sobre os ensinamentos dele, mais especificamente, né? Então, tudo que tem do Darryl Anka em inglês, porque a maioria do conteúdo que fala sobre Bashar tá todo em inglês. Então as palestras, os vídeos, as plataformas que ele disponibiliza, é tudo em inglês, então tem quase nada em português. Então, e além de tudo, né, além de ser em inglês, é muito caro para acessar. Então o meu objetivo é trazer para vocês aqui de uma forma mais simples o que eu aprendo estudando as teorias, tudo sobre o que é canalizado pelo Darryl Anka. Então, tudo isso que eu falo para vocês aqui são dos meus estudos, o que eu procuro saber, o que eu procuro estudar, que tá tudo em inglês, das coisas que eu assino e tudo mais, tá? Não é nada de contato, ou seja, não é uma canalização, não nada disso, tá? Só deixando claro aqui para vocês não confundirem. Quem é Bashar? Bashar, ele se apresenta, ele é um ser que é canalizado pelo Darryl Anka, certo? Ele se apresenta como um ser extraterrestre, mas ele diz que ele não é totalmente alienígena, no sentido estrito da palavra. Ele explica que ele tem parentesco genético com os humanos da Terra. Ele foi nascido e criado num planeta que se chama Essassani. Na sua língua ancestral, o que significa isso? Significa lugar do povo da luz, na língua deles. O nome Bashar não é o seu nome verdadeiro, porque a espécie dele é telepática, ela não utiliza nomes como nós aqui na Terra. Então ele escolheu essa palavra em árabe que significa mensageiro, ser humano e portador de boas novas, para facilitar a comunicação com os humanos. E ele diz que essa escolha também homenageia um contato histórico entre o povo dele e os habitantes da região que hoje a gente conhece como Oriente Médio, onde o povo dele foi conhecido como Sassani. Ele se descreve como um especialista em primeiro contato e diz que ele tem como vocação estabelecer a comunicação com diversas civilizações entre as estrelas, incluindo a Terra. Então ele afirma ter interagido com dezenas de espécies alienígenas, aprendendo sobre todas as maneiras pelas quais a vida pode se expressar no multiverso. Bashar, ele tem transmitido as informações e mantido diálogos, né, com membros da raça humana há mais de 3 décadas aqui na Terra, utilizando principalmente o método de canalização. E essa abordagem foi escolhida por ele por razões específicas. Ele diz que foi para permitir que os humanos decidam por si mesmos se eles incorporam ou não as suas informações, sem aquela pressão de ter que acreditar que elas vêm de fontes extraterrestres. Então, eles escolheram canalizar através de humanos. Ele diz que foi treinado em vários estilos de comunicação para iniciar contato com diferentes civilizações, porque essa é a função dele no planeta dele, é ser o primeiro contato com outras civilizações. Ele pertence a uma espécie que raramente fala em voz alta. Eles preferem a comunicação telepática, ou seja, eles não falam, é tudo telepatia. Eles se comunicam através de telepatia. E ele diz que eles estudam a humanidade há milênios. E qual que é a origem, né, dos Essassani, dessa civilização? Eles são uma espécie híbrida. Os Greys de uma terra paralela, eles desenvolvem 5 raças híbridas, segundo ele, sendo os Sassani a terceira dessas 3 criações de híbridos. Então, Essassani é um local para abrigar essa nova espécie híbrida, com condições que são similares à Terra.
E essa civilização ela está aproximadamente há 3.000 anos na frente da Terra atual. Os Sassani, eles atingem um estado evolutivo entre o físico e o espiritual. O planeta deles existe numa realidade paralela à nossa, que ele diz que é aproximadamente a 500 anos-luz de direção na constelação de Órion. E o sistema estelar deles não é visível para a gente, nem com os nossos telescópios, nem nada, por conta da natureza paralela dessa realidade. Então, na verdade, eles não estão na nossa realidade, estão numa realidade paralela. A estrela que ilumina esse planeta é chamada de Chá, que quer dizer luz superior. E o planeta orbita a cerca de 111 milhões de milhas dessa estrela que ilumina. Assim como o nosso Sol, eles têm a estrela deles. Esse Sassani é menor, um pouco menor que a Terra. Tem menos gravidade, tem mais água e tem uma atmosfera mais rica em oxigênio. Ele diz que o clima é temperado durante todo o ano, então não tem grandes mudanças de temperatura, né, sazonais como a gente tem aqui, porque a inclinação do eixo do planeta é mínima. A paisagem que predomina lá, natural, é de muitas florestas, selvas e campos, com muitos lagos, muitos riachos, muita água. Ele diz que lá não tem grandes estruturas, assim como cidades permanentes, como tem aqui na Terra. As naves espaciais funcionam como cidades móveis. Algumas elas têm quilômetros de extensão e elas são capazes de acomodar milhares de indivíduos, de seres. A população planetária lá é relativamente pequena comparada à nossa aqui da Terra. Ele diz que tem 300 milhões de pessoas, de indivíduos, né, ETs, né, a raça deles, nesse planeta. Enquanto muitos outros vivem no espaço, diretamente nessas naves, ou seja, eles não vivem todos no planeta. Alguns vivem dentro dessas naves como se fossem planetas, de tão grande que essas naves são. Esse planeta diz que não possui luas naturais, ele é equilibrado por 3 satélites artificiais que estão em órbita. Então eles estão num triângulo, eles formam um triângulo equilátero. E cada satélite tem aproximadamente 120 quilômetros de diâmetro e funciona como um motor para a terraformação desse planeta. Qual que é a aparência deles, Vanessa? Eles são a terceira raça híbrida, então eles têm um meio termo entre humanos e greys. Eles têm um pouco dos dois. Ele diz que a raça dele foi criada, é uma raça híbrida que foi criada artificialmente pela engenharia genética avançada que combinou o DNA de humanos terrestres e seres de realidades paralelas que são conhecidos como os greys, como eu falei para vocês, além de material genético de outras espécies interestelares. Então ele conta que eles existem numa realidade alternativa onde a Terra, os humanos, destruíram o seu mundo através das guerras e das negligências ambientais, né? Que não está muito diferente do nosso, da nossa realidade. E aí a atmosfera se tornou tóxica, provocou seca, fome, doenças. E aí a população desse local, dessa terra paralela, ficou estéril. Então eles foram forçados a migrar para o subterrâneo. Esses humanos, eles tentaram diversas formas de clonagem para preservar a espécie, mas não tiveram sucesso. E com o tempo eles se adaptaram ao ambiente pós-apocalíptico, né, dessa região e transformaram-se nos seres que hoje nós conhecemos como greys, né, popularmente aqui na Terra. Então, como eles ficaram incapazes de se reproduzir e cientes de que a cultura deles ia se extinguir, eles sem a infusão do DNA humano viável, os greys desenvolveram tecnologias para acessar realidades paralelas, incluindo a nossa, onde os humanos ainda prosperavam. E eles começaram então o processo que a gente conhece como abduções alienígenas. Então coletaram material genético dos humanos da Terra para fazer essas engenharias genéticas deles. Depois de muitas tentativas, os greys conseguiram criar 5 espécies híbridas diferentes, cada uma com proporções variadas do DNA humano. Os próprios greys, eles são considerados a primeira raça híbrida, porque eles evoluíram de um DNA humano original. Os Sassani, que representam a terceira dessas raças, que é de onde vem o Bashar,
eles têm um equilíbrio entre as características humanas e as dos greys. Vamos lá, Vanessa, mas como que eles se parecem, né? Bom, ele diz que fisicamente o Sassani, eu não vi, tá, gente? Só tô falando que ele descreve. Fisicamente, o Sassani tem cerca de 1,5 metro de altura. Eles são esbeltos, têm pele clara, cabeça e olhos ligeiramente maiores do que os humanos. Mas as bocas e os narizes e orelhas são menores. Os homens Sassani, eles não possuem cabelo. E as mulheres geralmente têm cabelo branco, com algumas variações dependendo da composição genética específica delas. A quinta e última raça híbrida, que são os Yayael, tem aparência humana suficiente para andar entre nós sem serem detectados. E segundo Bashar, eles serão os primeiros a fazer contato aberto com os humanos da Terra nos próximos anos. E existe ainda um sexto grupo, que ele diz, que são os Shalinaya. Esses representam um passo evolutivo no caminho para que a Terra se torne a sexta raça híbrida daqui a centenas de anos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Uma outra coisa que ele diz é que na Terra dele, né, no planeta dele, ao invés de nomes, eles se reconhecem, eles se identificam pela vibração de cada um. Então eles têm padrões energéticos únicos que identificam cada pessoa. Então, através da telepatia, eles se identificam, eles não se chamam pelo nome, eles já se conhecem. Cada um olha para si e já identifica a vibração que é única daquela pessoa e já sabe quem é. As crianças, elas não são gestadas dentro de um corpo materno. Elas são cristalizadas num campo energético que é criado pela união do campo dos pais com a participação da consciência da criança. Então, as crianças são criadas em ambientes especiais por 3 anos, que ele diz que equivale a 4 anos terrestres, antes delas se integrarem plenamente na sociedade deles. Porque a sociedade representa um estágio evolutivo avançado, que o Bashar descreve como quase físico. Apesar deles ainda possuírem corpos físicos, eles têm características que são atribuídas normalmente a seres que não são físicos, ou seja, espirituais. A civilização existe há aproximadamente 3.000 anos, né? Além do nosso estágio evolutivo aqui na Terra. Mais na frente. Um dos aspectos mais notáveis dessa sociedade é o método da reprodução. E olha que interessante, como é que ele diz que são reproduzidos, né, os seres lá. Eles não têm relações sexuais, embora historicamente eles tenham se reproduzido de forma sexual como os humanos, mas agora eles não fazem mais isso, eles geram seus filhos de uma maneira completamente diferente. Os futuros pais entram num estado meditativo, semelhante ao transe, e eles expandem os seus campos energéticos para formar 2 bolhas de energia. E essas 2 bolhas se sobrepõem, criando um terceiro campo energético no centro. Isso vai gerar a futura criança. E a consciência dessa criança participa ativamente desse processo, cristalizando um novo corpo dentro dessa intersecção dessas 2 bolhas, dessa intersecção energética. E o resultado desse processo é uma criança completamente formada, equivalente a uma criança aqui da Terra com 3 ou 4 anos de idade quando ele nasce. Então ele não nasce um bebezinho, ele já nasce com 3, 4 anos de idade aqui da Terra, por exemplo. Essas crianças são criadas em vilas de nascimento, que são ambientes temporários destinados à educação inicial delas. E essas vilas são habitadas por crianças, por pais, por familiares e às vezes por seres de outras espécies que estão envolvidos no processo educacional dessas crianças. Então, esse ciclo educacional inicial, ele diz que duram 3 anos em Essassani, que é no planeta. Seria aproximadamente 4 anos aqui na Terra. Depois desse período, quando as crianças estão prontas para se integrar plenamente na sociedade, as aldeias são desmanteladas até o próximo ciclo reprodutivo, que ocorre a cada 8 anos do Sassani, que é cerca de 10 anos aqui da Terra. Os Sassani chamam a Terra de Enanica, que significa lugar dos ancestrais, porque eles reconhecem a sua ligação genética com os humanos terrestres. Esse nome evoluiu de Enadeia a Nanica, que é lugar dos espíritos mãe, refletindo um respeito que eles têm pela Terra
como o seu planeta de origem genética. A estrela que a gente chama de Sol é denominada por eles de Mazakesh, que significa luz na escuridão. Eles fazem uma referência simbólica à nossa jornada transformadora, né? A jornada transformadora que os humanos da Terra estão realizando, convertendo a obscuridade em luminosidade, ou seja, as sombras em luz. E Bashar menciona contatos anteriores entre o seu povo e as civilizações terrestres antigas. Isso inclui o quê? Visitas na região que hoje a gente conhece como Oriente Médio, onde um membro do seu povo foi conhecido como Sassani, e depois disso abreviaram para Sassan. Esse nome inspirou a fundação do Império Sassânida, que é uma importante dinastia persa que governou entre os séculos 3 e 7. Bashar também relata que os membros do seu povo visitaram a região que a gente hoje conhece como Índia milhares de anos atrás, e nesses encontros eles teriam influenciado a mitologia hindu, particularmente a história do deus Shiva, derrotando o demônio Mukha, tornando-se conhecido como Mukesh, que é uma evolução linguística de Musakesh, que era o nome que os Sassani dão ao nosso Sol. Então, eles tiveram contatos antigamente na região do Oriente Médio, onde os membros do Sassani foram considerados pelos humanos como divindades protetoras, influenciando o nome desse império sassânida. Nas últimas décadas, né, o Bashar e outros seres têm se comunicado através de médiuns humanos, transmitindo seus conhecimentos, as suas filosofias através da canalização. A língua ancestral do Sassani é descrita como uma mistura híbrida de línguas humanas e alienígenas, que foi criada especificamente para essa cultura. Isso explica por que algumas palavras ou sons na linguagem deles podem soar familiares aos ouvidos humanos. Isso é o que ele diz. Bashar explica que essa semelhança tem duas origens: a adaptação aos termos terrestres, né, para uso na sociedade, e o fluxo inverso das palavras Sassani que são hibridizadas, que encontraram um caminho de volta para as línguas terrestres durante essas visitas anteriores que eles tiveram aqui na Terra. Então ele fala que o Sassani tem laços não só genéticos com a raça humana, como também culturais ao longo de milênios. E Bashar sugere que essas influências sutis persistem até hoje na nossa mitologia, nas nossas línguas, nas tradições, que forma uma conexão com a civilização deles que transcende o tempo e o espaço. Porque ele diz, gente, que a raça dele, né, os Sassani, eles observam outras civilizações e avaliam por muito tempo antes de iniciar um contato. E aí eles decidem se essa civilização está pronta para interação com essas espécies extraterrestres. O método inicial que eles usam de contato é a canalização. Eles usam os médiuns humanos através da canalização, permitindo que as pessoas aceitem ou rejeitem as informações sem aquela pressão de acreditar na sua própria origem extraterrestre. E aí ele diz que o próximo passo é o contato físico, que é introduzido aos poucos, sempre respeitando o livre-arbítrio e evitando os impactos negativos na sociedade que está recebendo o contato. O objetivo final é uma relação benéfica entre as civilizações, que vai ser baseada na escolha livre e no respeito mútuo. Então ele explica que a sua abordagem de contato com a Terra segue esses protocolos específicos que foram desenvolvidos por meio de experiências com diversas outras civilizações de outras realidades, de outros planetas. Ele é um especialista em primeiro contato, então ele foi treinado em vários estilos de comunicação, mas a técnica de canalização é a que geralmente eles escolhem como método inicial para transmitir as informações aos humanos. E ele diz que o principal motivo para a abordagem ser feita dessa maneira e não com outras tecnologias é que eles não estão tentando provar a sua existência para os humanos ou forçar que eles acreditem na origem dos extraterrestres e nas informações que estão sendo compartilhadas. Eles não querem forçar nada para que a gente acredite que eles são reais.
Com o tempo, ele diz que quando for apropriado e mutuamente benéfico, ou seja, bom para os dois lados, eles vão revelar a presença de maneiras cada vez mais físicas. E Bashar explica que essa abordagem permite que os terrestres decidam por si mesmos se eles incorporam ou não as informações que estão sendo transmitidas na vida dessas pessoas, da sociedade. Então, o grau em que eles aceitam ou rejeitam essas informações, né, nós humanos, sem a pressão de ter que acreditar na origem extraterrestre, dá para os Sassanis indicadores sobre se nós estamos prontos, se a humanidade está pronta ou não para avançar para as fases mais diretas de contato. Ou seja, eles nunca vão impor nada, eles sempre vão aos poucos para ver se é possível ou não o contato sem ter a retaliação, sem ter problemas, entendeu? Bom, gente, eu não sei se eu expliquei direito, mas isso é o que eu entendi das coisas que eu estudei. E eu tô tentando traduzir para vocês aqui da melhor forma que eu consigo. Eu vou, ao longo dos vídeos, né, se vocês tiverem interesse, trazendo mais informações, que tem muito mais informações de coisas que podem ajudar bastante aqui nos nossos estudos. Mas, a princípio, esse vídeo era só para explicar a origem do Bashar para as pessoas que não conhecem. Ele é um ser extraterrestre canalizado pelo Darryl Anka, um americano, há mais de 30 anos, e que transmite informações aqui para os seres da Terra. Informações sobre, principalmente, como que a gente pode criar a nossa realidade. E sobre as realidades paralelas também, tá bom? Espero que isso te ajude de alguma forma. Se você gostou, se você ficou até aqui, teve paciência de ficar até o final, coloca aqui para mim. Eu sou luz, nos comentários, tá bom? E quem tiver interesse nos meus atendimentos, nos meus cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.